galera, eu sei que vocês curtem Isekai com gente overpower, então hoje eu trago pra vocês o recap do anime The Eminence in Shadow, com um prota megalomaníaco que talvez sofra de síndrome de herói. Então se liguem nessa obra que começa já descarregando fanservice sem nem sequer introduzir a personagem direito. O nome dela é Akane Nishino, uma dama de alta classe que não curte muito seu colega de classe Kageno, visto que ele não tem um pingo de polidez em sua conversa. Na verdade, ela tem um ego meio inflado por ser uma atriz mirim, e esse cara meio que caga pra sua existência. Ao final do dia, ela liga para seu motorista para ir embora, porém ele foi abordado por criminosos e, na melhor das hipóteses, foi parar na emergência. Ela então faz a cagada de ir andando para casa à noite, ao invés de chamar um táxi e um Uber, pô, qual é? Só que Kageno vê tudo acontecer e logo ele liga pra polícia, certo? Não, resolve dar uma de herói. Ele segue os bandidos, tira os pesos do corpo. Peraí, esse cara acabou de mandar uma de Goku pra aumentar seu poder de luta? Parece que sim. Ele então entra pela claraboia já nocauteando um dos sequestradores, e com mais 2 pés de cabra dá uma surra no maiorzão. Esse aí precisará de uma transfusão de sangue e uma plástica depois. Na saída, ele solta a garota e dá um conselho genérico de tomar cuidado ao voltar pra casa à noite. Na real, esse Kageno é um megalomaníaco querendo se tornar herói da Terra. Pena que a garota nunca saberá, pois o caminhãozinho o promoveu para o outro mundo. Bom pra ele, pois foi parar em um mundo de fantasia, onde o seu desejo pode se tornar realidade. Até aqui, nada demais. Ele se tornou Cid, o filho de um barão, e finge ser um espadachim mediano para se manter nas sombras da sua irmã mais velha. Porém, ao cair da noite, ele se torna o justiceiro Shadow. Em uma de suas aventuras, ele aniquila uns bandidos e salva uma criatura amaldiçoada. Por um tempo, ele a usa para experimentar sua magia até sem querer quebrar a maldição. Como resultado, o corpo se reconstrói em uma linda elfa que não entende como está viva. Meio que sem saber o que fazer, um megalomaníaco aí improvisa um storytelling falando que ela é descendente dos heróis que derrotaram o demônio Diablos há muito tempo atrás, e que seu estado anterior foi causado pelo próprio demônio derrotado e seus seguidores, o culto do Diablos. Pior que a elfa compra tudo que ele falou e ainda declara que dará sua vida para fortalecer uma frente de combate com a ajuda do seu salvador. E assim nasce o Jardim das Sombras, com essa elfa se tornando a administradora geral chamada Alpha. 3 anos depois, vemos o prota treinando com sua irmã, fingindo levar uma surra dela para não levantar suspeitas do seu poder. Nessa noite, ela é sequestrada por um grupo de bandidos sombrios que desejam usar o corpo dela como experimento. E do lado do prota, vemos que sua organização cresceu. Ele até tem uma secretária agora chamada Beta. Ela apresenta um mapa com possíveis paradeiros da sua irmã. E na sua síndrome de megalomaníaco, Cid lança uma faca em um local arbitrário no mapa, falando que sua irmã será encontrada lá. Pior é que ele acerta o esconderijo dos bichos e o Shadow Guard faz a limpa para salvar a refém. O chefão da organização é cercado e parece que a história inventada por Cid sobre o culto de Diablos realmente existe. Até parece que o prota tem o poder de moldar a realidade de acordo com o que ele fala. Isso ou ele é muito cagado no chutômetro. Enfim, o chefão consegue fugir da sua execução através da terra, indo parar em frente ao Cid em sua persona Shadow. Por acaso, ele estava perdido nos corredores, e esse encontro foi um acaso bem azarado para o inimigo, que toma uma lição de esgrima antes de ser aniquilado pelo Proto-Overpower. Com o fim do dia, sua irmã volta a salvo para casa, e Alpha dá um pé na bunda do seu chefe. Sim, no meio do nada, as garotas do Shadow Garden resolvem ir embora e deixar seu mestre para trás. Por acaso, o culto do Diablos é uma organização mundial, e Alpha decidiu aumentar a capilaridade das atividades. Visto que o prota ainda acreditava que isso era só uma história inventada por ele anos atrás, o rapaz entende que elas simplesmente cansaram do seu estilo megalomaníaco e decidiram cair fora. Depois disso, 2 anos se passam e Cid foi parar na mesma escola que sua irmã. Ele ainda mantém seu comportamento proposital de ser um personagem coadjuvante, fazendo amizade com Skell e Po. E como todo bom personagem de fundo, tem a clássica cena da confissão que dá errado. Através de uma aposta com seus colegas, Cid é punido em confessar para Alexia, a princesa do campus. Ele usa todo o seu poder de encenação para ser o menos carismático possível. Mesmo assim, seu pedido é aceito. Claro que isso é uma encenação por parte dela também. Ela quer uma desculpa para fugir do seu casamento arranjado com seu professor Zenon. Os dois mantêm essa relação bancada exclusivamente pela princesa, e mesmo assim, ela não está satisfeita do seu prometido não a deixar livre. Até que uma tarde no trem, os falsos pombinhos têm uma discussão sobre esgrima, e como a Alexia odeia também seu estilo de vida de uma forma geral. Por fim, eles terminam a relação ali mesmo. Só tem um problema. Dia seguinte, descobrimos que ela não voltou ao dormitório, e o principal suspeito é Cid. Deu ruim pro rapaz, viu? O cara é preso e torturado estilo Idade Média com pregos e tudo mais.
O mais bizarro disso tudo é que ele está gostando de viver a experiência. Tudo para esse cara é uma encenação. Enquanto isso, o real criminoso está usando Alexia para os seus experimentos. A garota é mantida em cativeiro junto com outro humanoide amaldiçoado. Após 5 dias, Sid é solto, visto que os cavaleiros não conseguiram extrair qualquer informação útil dele. E a garota está em um estado deplorável no cativeiro. Nesse dia, Alpha dá as caras novamente só para atualizar seu mestre sobre o culto dos diabos. E ele ainda acredita que ela só veio para manter viva uma brincadeira de infância. Ai ai. Mesmo assim, ele curte a brincadeira montando sua salinha digna de líder supremo, esperando pelo seu assistente. Beta aparece ao cair da noite com as informações sobre a operação que será executada. As tropas do Jardim das Sombras irão aniquilar a facção Fenrir do Culto dos Diablos, que inclui os espiões dentro da própria Ordem dos Cavaleiros. E dessa vez, o próprio Shadow fará o prelúdio da chacina. Agora, com a cidade em caos, vemos no cativeiro o cientista desesperado para completar seu experimento. Ele transforma o humanoide amaldiçoado em um grande demônio, sendo morto no processo. Além disso, Alexia consegue fugir no meio da confusão, dando de cara com seu futuro noivo. Por sinal, foi ele que arquitetou o plano de sequestro e bancou o experimento do cientista, esperando que seus resultados lhe dessem prestígio para subir no poder do culto. Vendo sua amostra fugir da prisão, ele rapidamente a derrota, mas antes que algo pior aconteça, o prota dá as caras. Os dois começam a trocar farpas e golpes de espadas com resultado unilateral. O cavaleiro não tem a menor chance contra Shadow. E do lado de fora, vemos um monstro causando um estrago pela cidade, forçando a irmã de Alexia, uma ruiva chamada Iris, ao fronte de batalha. Essa espadachim prodígio usa toda a sua velocidade para aniquilar o monstro, porém o poder de regeneração do oponente a impede de dar o golpe definitivo. Para que esse monstro não continue sofrendo, Alpha entra em cena para mostrar como uma verdadeira heroína aniquila o alvo. Em um brilhante ataque aéreo, ela limpa o grandão da face da terra e ainda devolve a vítima em seu estado original de corpo. E antes de ir embora, ela ainda revela a Iris o nome da sua organização, o Jardim das Sombras. Agora, voltando ao subterrâneo, vemos o Cavaleiro Zenon levando uma surra unilateral de Shadow, que utiliza apenas os golpes fundamentais de espada para botar o inimigo no chão, causando uma grande admiração em Alexia, que usa o mesmo estilo ordinário de esgrima. Porém, o malandro esconde uma carta na manga, umas pílulas que alteram seu corpo e liberam grande poder mágico, as mesmas já vistas no início do anime. Ele se transforma em um demônio com muito poder de ataque, acreditando ser o ápice de poder entre os humanos. Pobre coitado continua sem a menor chance de vitória, percebendo que entrou numa fria quando o prota finalmente ativa seu poder mágico. Ele engloba o local em uma barreira, enquanto seu oponente fica de joelhos, desacreditado na diferença de poder. Mano, de repente esse megalomaníaco manda um discurso de ser uma bomba atômica e causa uma explosão com um único corte de espada. Algo que é visto por toda a cidade, uma luz incandescente que gera uma cratera gigante no ponto de impacto. Sem sombra de dúvidas, o professor Zenon evaporou no processo. E com o fim da missão, Iris finalmente encontra sua irmã raptada, que agora está esperançosa em continuar com seu estilo básico de espada. Posteriormente, a capitã instaura uma investigação dentro da Ordem dos Cavaleiros, à procura dos membros desse culto diabólico, e Alexia volta a salvo para a escola. Ela até tenta reatar o namoro com Sid, que pula fora da hora. Ainda bem que ele é forte, pois o pé na bunda lhe rendeu uma poça de sangue na parede. Morreu, mas passa bem. Próximo dia, somos introduzidos a uma nova personagem chamada Cherry. Ela é uma pesquisadora de artefatos que está sendo convocada por Iris. A Ordem quer avaliar um artefato encontrado no laboratório de Zenon, e essa garota de óculos, apesar de jovem, é uma grande pesquisadora. Enquanto isso, vemos nosso herói e seus amigos patetas em frente a uma loja de departamentos, com uma fila de espera de 80 minutos. Ali, Sid é convocado para uma pesquisa de cliente, então ele é levado até o topo do prédio com uma mega mansão instalada, sendo recebido por uma penca de serviçais gatas pra cacete. Esse lugar foi criado por Gama, uma de suas ajudantes que ele salvou quando criança. A garota é um gênio quando se trata de invenções e tapada em habilidades físicas. Ela criou um império bilionário com as ideias do seu mestre, o que até fez o questionar seu propósito de vida. Os dois discutem sobre uns assassinos na cidade, usando o nome Jardim das Sombras como cortina para seus atos. Sid acredita que Alexia tenha ficado louquinha após o pé na bunda, então ele resolve investigar. No caminho de volta, ele manda a clássica desculpa de estar se cagando nas calças e manda seus colegas irem pra frente. Com essa brecha, ele rapidamente localiza Alexia, que estava duelando com um cara no beco, mas para seu espanto, ela não é a culpada. Na verdade, ela está lutando para não virar a nova vítima desses impostores. Rapidamente, ele entra no seu avatar Shadow para salvá-la mais uma vez, porém, dois conseguem fugir.
Até parece, né? O Prota rapidamente acaba com o segundo no telhado do prédio e sua nova ajudante chamada Nu cuida do segundo. Dia seguinte, vemos os 3 amigos novamente no trem. E parece que a fofoca de Cid ter parado pra dar uma cagadinha na rua é espalhada, né? Bem, ele tá recagando pra isso daí também. De qualquer forma, hoje é dia de punição, visto que eles devem usar chocolates adquiridos ontem na loja para confessar para alguma garota. Óbvio que os dois palermas se dão mal e o Prota resolve doar sua lembrança para Cherry, que estava do seu lado na biblioteca. A Ingina até acreditou que ele quer algo com ela. Nessa tarde, vemos ele novamente com sua ajudante disfarçada de aluna. Nu veio atualizá-lo sobre o culto de Diabolos e como eles têm usado crianças de sangue nobre e poder mágico para seus experimentos. Já na mente megalomaníaca e egoísta de Cid, ele acredita que sua participação em um torneio seja um roteiro interessante para seu personagem coadjuvante participar. Em sua luta com o melhor espadachim do colégio, ele usa toda a sua habilidade para fingir a derrota suprema, incluindo até bolsinha de sangue e injeção em tornado. Melhor, impossível. Ele repete isso diversas vezes, até a hora que o juiz para de vez a partida, acreditando que o rapaz iria de arrasta pra cima se perdesse mais sangue. Mais tarde, vemos todo enfaixado pelo campus, até que Cherry aproxima convidando o rapaz para um café. Lá, ela lhe dá cookies como forma de agradecer os chocolates anteriormente, e também apresenta seu pai, Lutheran Barnett, vice-diretor da Academia de Ciências. Parece que ele acaba de se envolver com mais uma pessoa prestigiada, o que vai contra seu objetivo de ser um coadjuvante do dia a dia. E não somente isso, pois a garota já está na dele, hein? Tanto que ela nem consegue se concentrar no trabalho e vai dar uma palavrinha com a antiga namorada Alexia, que estava no meio do seu café. Será que tem sentimento mal resolvido aí? Cherry vai direto na ferida, rapá, perguntando se ambos ainda estão juntos. Ao saber da resposta negativa, ela fica bem feliz e meio que abre o jogo que se torna amiga dele. Mano, o sentimento de ciúmes cresce na Alexia a ponto de quase quebrar a xícara. Ainda bem que a pesquisadora saiu ou algo mais seria quebrado nesse quarto. Já no dia seguinte, vemos os calouros na sala de aula discutindo sobre as próximas eleições do Conselho Estudantil. E a atual presidenta, a loirinha Rose, que enfrentou o Cid no torneio, aparece na sala para discutir com os alunos. Mal sabem eles que a escola está prestes a sofrer um ataque. O vilão levanta uma grande barreira que bloqueia a magia, mas parece que somente o Prota sente sua presença. Nesse instante, impostores, se passando pelo Jardim das Sombras, tomam os alunos como reféns. Rose até tenta revidar, mas sem sua magia, ela é rapidamente superada. Assim, Cid se joga na frente do golpe fingindo desespero de personagem fundo. Afinal, nesse tipo de roteiro, os coadjuvantes são sempre os primeiros a morrer, né? Cômico foi a presidenta acreditar que ele fez isso porque a ama. Que roteiro clichê perfeito! Em seguida, os intrusos comandam que todos sigam para o auditório, que será a zona de contenção. De volta à sala de aula, o corpo de Cid começa a se reviver. Ele usou sua técnica secreta de personagem de fundo, parando seus batimentos por 10 minutos, mas mantendo a circulação de seu sangue com o uso de finos fios mágicos. Mesmo com sua magia obstruída, ele consegue usá-la caso deixe extremamente refinada. Outro ponto é que se o vilão armou esse cenário de bloqueio mágico, seria muito deselegante da parte dele não usufruir do roteiro, certo? Do lado de Cherry, vemos o intruso surgindo pela janela. Seu nome é Rex, e sua missão é recuperar o artefato que ela está estudando. Felizmente, seu guarda-costas Glenn estava esperto no processo e bloqueia o golpe do inimigo. Ele e seu colega Marco contêm os invasores, abrindo espaço para a fuga da garota. Enquanto isso, Cid está no telhado examinando toda a situação, sendo o megalomaníaco de sempre, imaginando sua entrada triunfal como Shadow, além de reclamar do senso de estilo desses vilões. Pô, pretinho básico é legal, mas no meio do dia é alvo fácil. Ele então começa a agir de longe no estilo sniper de Elite, além de dar uma de Batman para proteger Cherry, que está correndo pelos corredores. Ela poderia ser um pouquinho mais ninja, hein? Até o momento que ela sobe uma escada, mas acaba tropeçando, forçando o herói a dar as caras e umas lições de se mover pela surdina. Quando eles finalmente chegam ao escritório do pai de Cherry, ela comenta que a causa da barreira é um artefato chamado Olho da Avareza, que rouba a magia dos inimigos de quem a controla. Ainda bem que ela conseguirá desativá-lo com o artefato em forma de estrela que está em suas mãos. Por isso, ela precisará das suas ferramentas deixadas para trás em seu laboratório. Cid então se propõe a buscá-las, dando de cara com Rex no meio do caminho. Ele rapidamente elimina seus guardas, além de dar uma surra nele sem que o inimigo perceba. Sério, terror psicológico instantâneo, principalmente quando ele vê uma sala de aula inteira com os corpos dos seus capangas. Que Deus tenha essa alma. Amém. Já no laboratório, vemos que Glenn foi derrotado. Lá, ele também encontra com Nu, que parecia bem à vontade para matar o Cavaleiro Marco, hein? Que, por sinal, nos é revelado que era o seu antigo noivo. Quem sabe será revelado depois o motivo desse rancor dela.
Mas agora o foco são as ferramentas que já estão na mão de Cid, e ele retorna para Sherry fazer seu trabalho. Ela rapidamente ajusta a unidade de controle um pouco antes do cair da noite. Nesse instante, a cena muda para a infância da garota, onde ela presenciou o assassinato de sua mãe. Posteriormente, o vice-diretor a adotou, dando o suporte e amor que ela precisava. E agora que seu colégio está em risco, Cherry quer ajudá-lo usando o artefato para salvar todo mundo. Ela então entra num túnel secreto em direção ao auditório, enquanto o Prota se prepara para entrar no papel de Cavaleiro das Trevas. E ao chegar lá, ela ativa a unidade de controle e joga na direção do vilão que segurava o olho da avareza. De repente, uma luz dourada cobre todo o auditório e a barreira mágica se dissolve. Rose se aproveita da confusão e imediatamente ataca um dos intrusos, acendendo o espírito de luta dos seus colegas de classe, que agora podem usar seus poderes livremente. Sendo assim, uma batalha caótica é instaurada e logo a loirinha se vê cercada por muitos inimigos, sendo salva quando Shadow atravessa a claraboia do ginásio, anunciando que o verdadeiro Jardim das Sombras chegou. Eles rapidamente eliminam os intrusos, enquanto o chefão sai pela esquerda para incendiar todo o prédio do colégio. Ao menos, graças aos heróis, os alunos conseguem escapar com vida do fogo e encontram com Iris e seus cavaleiros rubros do lado de fora. Já Cherry está com grandes dificuldades para fugir através do subsolo, ainda procurando o paradeiro do seu pai adotivo. Enquanto isso, vemos no escritório do vice-diretor que o Cavaleiro de 6 Olhos monta uma pilha de livros para queimar. E Cid, que estava repousando na janela, pergunta casualmente por que raios o vice-presidente está usando uma armadura. Meio que óbvio que ele era o vilão, né? Com sua identidade descoberta, ele retira o capacete revelando sua cara perversa. Agora só tem uma coisa que falta ser esclarecida: qual a sua motivação? Pois bem, o senhor revela que há muito tempo atrás ele ascendeu ao topo do mundo com sua força e magia. Porém, devido a uma doença, foi forçado a se retirar. Só que durante anos, ele alimentou seu desejo de rever seus dias de glória, investindo nas pesquisas de uma grande cientista, a mãe de Cherry. E quando ele finalmente encontrou um artefato capaz de satisfazer seu desejo, infelizmente a pesquisadora não quis ajudá-lo, pois o item era muito perigoso e deveria ser entregue aos guardas reais. Sendo assim, ele a desviveu e cuidou de sua filha para que se tornasse uma mente brilhante e completasse as pesquisas de sua mãe. Ele a manipulou desde pequena para seu objetivo final. Em seguida, Cid saca sua espada para lutar contra o vice-diretor, sendo derrotado em um piscar de olhos e arremessado pela janela. Claro que isso foi apenas uma encenação, pois o Prota aparece novamente logo em sequência como Shadow. O vice-diretor reconhece a força do seu oponente e nem pensa duas vezes antes de ativar seu artefato, lhe dando um poder cabuloso. Um efeito bem parecido com a pílula do culto de Diablos. Ambos trocam golpes em altíssimas velocidades, com o Prota novamente nem se esforçando na batalha. No meio disso, o vilão comenta que mesmo que Shadow saia vencedor, sua reputação já foi arruinada devido às suas ações. Ao que Prota está cagando pra isso. Ele apenas retruca que não se importa se eles são vistos como bons ou maus, eles seguirão seu próprio caminho. Em seguida, Shadow golpeia no coração em homenagem ao que foi feito com a mãe de Cherry, além de destruir completamente o olho da avareza. Porém, sua filha chegou no momento errado para presenciar o último ato do seu pai, ficando horrorizada com o corpo dele no chão. Na real, isso foi parte do plano Prota, que entende que ela não precisava saber a verdadeira história maligna do seu pai adotivo. Agora no dia seguinte, vemos Alpha na sede do Jardim das Sombras, lendo o pôster de Procurado do seu mestre. Mas como ele não se importa se são vistos como heróis ou vilões, a equipe apenas aceita a decisão do líder supremo e bola que segue. Do lado de Cid, vemos ele saindo da escola no momento que Cherry o chama para conversar. Ela comenta que agora que não tem motivos para estar nessa cidade, ela estudará no exterior, pois tem algo que precisa concretizar por conta própria, e veio apenas se despedir dele, mesmo desejando que pudessem passar mais tempo juntos. Mesmo assim, ambos dizem adeus, e o Prota pergunta qual que é o objetivo dela com isso. Como resposta, vemos uma afeição mista de tristeza, raiva, nojo e sede de vingança no rosto da garota, mas ela apenas declara que é um segredo. Fechando a primeira parte do anime The Eminence in Shadow. Na real, eu ainda estou vendo essa obra, então assim que terminar sua transmissão, lançaremos a segunda parte. E claro, para acompanhar o canal e não perderem esse lançamento, se inscrevam e ativem o sininho, pois isso ajuda, que é uma maravilha. Dito isso, obrigado a todos e fui!